Agora entra mais gente, que bom. Boa noite, eu estou dando as boas-vindas aqui, que bom que estão comigo aqui hoje. E a gente vai falar sobre cozinha. A cozinha é o lugar do nosso dia a dia e o lugar onde a gente transforma ingredientes em alimentos. E hoje eu queria saber o que você gosta mais da sua cozinha e do que você sente falta na sua cozinha. Eu cheguei a essa ideia de fazer essa live porque a minha família e eu moramos numa casa simples no momento e como é temporário, a gente não fez muitas adaptações aqui na cozinha. E a gente faz basicamente todas as refeições nós mesmos e por isso usamos a cozinha direto, né? E daí com o tempo, quando você não faz aquelas melhorias que poderiam ser feito, você percebe o que falta, mas ao mesmo tempo você aprecia o que você tem de bom disponível. E é por causa disso que eu quis fazer isso aqui hoje com vocês também. Talvez vocês se identificam com isso. E assim, o propósito dessa live, na verdade, é saber assim o que é bom ter na cozinha. E isto é, eu pensei muitas vezes outras pessoas usam alguns equipamentos, os gadgets, né, que se chama, que a gente nem conhece e é um dos pontos ao qual eu quero chegar nessa live para que nós trocamos umas ideias, quais equipamentos vocês acham bom ter, que valem a pena. Às vezes são coisas pequenas que ajudam bastante no dia a dia. E também eu queria saber o que vocês sentem falta, né, nas cozinhas de vocês. E eu falei nos stories que nessa live eu vou convidar vocês também para participarem aqui no vídeo, para falar diretamente comigo e trocar uma ideia ao vivo. Então, eu gostaria muito de ouvir vocês, o seu ponto de vista sobre cozinha. E aí eu falei um ponto só, né, do propósito. Eu tenho mais dois aqui que eu quero também que a gente pense um pouco sobre como uma cozinha boa deve ser concebida. Isso quero dizer mais o jeito, né, a ergonomia, alturas, espaço, assim, esse tipo de coisa. E quero pensar junto com vocês em potenciais melhorias e quero incentivar que a gente realmente faz essas melhorias também. Porque às vezes são coisas pequenas que podem fazer uma diferença mesmo. Se você usa bastante a sua cozinha, faz diferença, né? Bom, tem alguém que quer entrar aqui e conversar comigo aqui por vídeo? É bem tranquilo, a gente fica à vontade, tá? Vai tá bem fácil e é para ser descontraído, um bate-papo mesmo. Para entrar aqui, para mandar para solicitar a entrada, né? É só apertar ali embaixo, tem um símbolo de câmera, acho que com mais, não sei se aparece exatamente igual para você, mas é só apertar ali embaixo que você pode entrar aqui e conversar comigo e vamos trocar uma ideia, falar um pouco como você usa a sua cozinha e quais equipamentos você usa mais, quais você gosta mais, quais você acha desnecessário também. Então, como eu falei, é bem tranquilo. Alguém vai querer? Você também pode escrever quero entrar aqui no chat, daí eu chamo pelo nome, eu acho que isso funciona também. Alguém corajoso? Alguém corajosa? Oh, boa noite, gente. Quem entrou agora, mais uma vez, sejam bem-vindas, tá? Eu vou dar um tempinho, se alguém quer entrar aqui, seria muito bom, tá? Eu gostaria muito que essa live fosse uma coisa mais interativa. É claro que, se não, eu também preparei para eu falar um pouco do meu ponto de vista, mas eu acho mais interessante escutar vocês e tenho certeza que cada uma de vocês tem algo bom para contribuir aqui nesse bate-papo.
Bom, ou se querem escrever aqui, eu vi que tinha algumas coisas escritas já aqui. A Gisele gosta mais do seu fogão, cozinha no dia a dia, e ter um bom forno e fogão é fundamental. Eu concordo plenamente. Eu, eu tenho aqui até 2 fornos aqui, um a gás, um elétrico. Eu prefiro o meu elétrico, o a gás quase não uso, assim, eu claro que faço bastante pão também, mas mesmo comida normal, assim, assados, carne, ou gratinado, essas coisas, ou também frango, né, assado, a gente usa bem mais o forno elétrico. Que é um pouco ruim para as filmagens do pão, porque se eu quero filmar como o pão cresce, né, sempre tem aquela gordura no vidro. Eu limpo, mas assim, às vezes tem, né? Geralmente bem quando você precisa fazer a filmagem, tá tudo com aqueles pontos de gordura. Bom, pelo visto, no momento ninguém quer entrar, mas fica o convite aqui, tá, gente? Se alguém decide que quer compartilhar alguma coisa, quer fazer parte aqui da live, fiquem à vontade, solicitem ali embaixo a participação, que eu vou atender daí. Eu juntei um pouco aqui algumas coisas que eu gosto de ter na cozinha aqui. Como eu já falei, eu cozinho bastante e a minha esposa também. Vou falar do meu ponto de vista para não dar confusão. Mas a gente cozinha bastante, isto é, qualquer tipo de comida. Sobremesa a gente não faz muito, muito doce, né? Mas assim, comida, qualquer coisa a gente faz, sopa, principais, salada, tudo mais. E claro, você sabe, né? Eu faço muito pão também. Então isso impacta, né? Como eu vejo a minha cozinha, essa parte grande de pão. E isso é realmente uma das coisas, claro, o forno, né? A gente já falou, é muito importante. O fogão também tem que prestar, mas aqui no Brasil eu acho até os fornos mais basicões. Eu acho que funciona bem, como aqui o padrão é forno a gás, né? O fogão eu prefiro, eu gosto bastante para cozinhar. Mas fora esse equipamento, eu gosto muito da minha panela de ferro. Isto é, tanto para fazer pão, vale muito a pena. Ainda mais se você usa um forno a gás, daí a panela de ferro é realmente muito bom, traz resultados muito diferenciados. Mas eu gosto muito também usar a panela de ferro, eu tenho aquela que a tampa vira uma frigideira, né? E essa a gente usa muito também, seja para fritar bife, bastante para fritar bife, mas dá para fazer outras comidas também dela. E muito bom, eu gosto muito. Uma coisa que eu acho que não é muito comum que as pessoas têm é um secador de saladas. Alguém aqui tem um secador de salada? Me contem aqui. Vocês usam? Eu acho que isso faz muita diferença. Porque assim, dá meio uma preguiça, né? Lavar a salada. A gente gosta bastante de comer a salada. Não só por ser saudável também, porque é gostoso. Mas lavar assim a salada é meio chatinho, eu acho, né? E com secador de salada é bem tranquilo. Essa é uma coisa que recomendo a todos aqui. Que é um investimento bem baixo e assim é super mais agilizado. Daí você já faz salada inteiro e a salada inteira e até pode guardar no dia seguinte no mesmo troço. Muito bom. Então aqui eu já li, a Rose tem e usa muito. Então você concorda comigo, Rose, que é um equipamento que vale a pena ter? Para quem não conhece, secador de salada é só tipo como posso explicar? Tipo uma forma
uma é que a tigela é um pouco mais frágil assim e por dentro tem um cesto e esse cesto fica numa ponta e daí a tampa você pode girar e daí o cesto faz girar bem rápido, né? E isso faz com a centrifugação que a água sai da salada e fica bem sequinha, pronto para usar. E até bem prático, a minha esposa está grávida no momento, daí a gente lava bem a salada, né? Isso dá para fazer dentro desse secador também. O que mais tenho aqui na minha lista que eu gosto, que eu acho que vale a pena ter também? Mais pra frente eu vou falar também de umas coisas que eu acho desnecessário, mas já vamos chegar lá. Quem aqui tem uma térmica para fazer café? Isso aqui no inverno eu acho muito bom também. Eu acho que é bem comum, né? Térmica você vê bastante. O que eu gosto muito é panela de pressão. Eu acho muito versátil, muito tranquilo de usar, né? Você consegue pôr tudo de ingredientes lá dentro, deixa lá o tempo e depois fica uma delícia. Na Alemanha não tinha muito costume de usar, e eu acho que o povo não usa tanto, também tem, né? Mas aqui já por causa do feijão precisa, né? Mas eu comecei a gostar muito de panela de pressão desde que estou aqui no Brasil. E panela em geral eu acho muito importante ter uma panela decente, no tamanho bom que você usa, né? Depende do tamanho da sua família, ou se você está sozinha. A gente tem aqui uma panela bem grande, de boa qualidade, de aço inox. E essa panela é usada direto, mas ela aguenta e ela fica tipo muito bem conservada por muito tempo. Essa vale a pena também, é um investimento um pouco mais caro, né? Essa a gente até pegou numa coisa de selos do supermercado, mas valeu a pena, foi bem bom. Essa foi boa. Agora, falando de coisas fora de equipamentos, inclusive se você tem alguma coisa que vem na sua cabeça que você gostaria de compartilhar aqui com as pessoas que assistam, escreva aqui no chat, daí eu vou ler também, né? Porque eu também, por isso eu tô fazendo também, né? Eu quero saber o que vocês usam, e talvez tenha alguma coisa que eu posso usar que eu não conheço ainda. Tem muitas coisas, né? Muitos brinquedinhos na cozinha que muitas vezes a gente não sabe que existe. E se você tiver alguma coisa para compartilhar, por favor, escreva aí. Uma coisa que eu acho muito importante ter é uma mesa alta e estável também, mas isso tem mais a ver porque eu faço os pães, né? Daí muitas vezes você tem que sovar. E eu já trabalhei também bastante com mesa baixa, é muito ruim, assim, você fica curvado, né? E sovar por si já é meio cansativo, mas numa mesa baixa não tem jeito, não dá, assim. E por isso eu acho uma mesa alta bem importante. Eu comentei aqui que a gente está nessa casa aqui. Nossa, uma mosca entrou aqui na luz, faz um barulho. A gente está temporariamente aqui, logo nós vamos mudar e não vejo a hora porque a gente vai ter uma cozinha bem legal lá, planejada, assim, é um espaço pequeno também, mas a cozinha vai ser muito bem encaixada lá, assim, no lugar. E lá a gente fez um pouco mais alto também, toda a bancada. Por causa disso, assim, a gente já tinha usado antes e gostávamos, tanto a minha esposa quanto eu, de ter alguns centímetros acima do padrão, que eu acho mais agradável, assim, para trabalhar na mesa. Tem uma pergunta: para que serve o forno de convecção? O forno de convecção, ele faz aquele com o ventilador, né? Junto, ele faz o ar dentro do forno distribuir o calor uniformemente. E
também a convecção faz que qualquer coisa que está lá dentro assa mais rápido também. Porque a convecção é uma outra forma de transmissão de calor. Tipo, tem agora, sempre explicar isso em português é difícil, né? Mas tem a transmissão que é só... É por raio, fala assim? Strahlung. Eu não lembro direito a palavra em português, mas assim, quando não tem esse movimento do ar, né? O ar também é uma substância e ela traz o calor passando pela superfície do pão, seja o pão lá dentro ou carne, qualquer coisa, e faz que assa mais rápido. Geralmente se usa em temperaturas mais baixas também. Voltando aqui, a última coisa que falei era a mesa um pouco mais alta, né? Isso é para a mesa que eu uso para fazer pão, ela é bem mais alta, ela não é um pouco mais alta, mas mesmo na cozinha onde só corta as coisas, onde prepara, limpa e tal, eu acho bom um pouco mais alto. Eu tenho 185 centímetros, então eu acho que não sou tão alto assim, mas eu gosto bem mais, eu acho bem mais confortável trabalhar nessa altura. Acho que 1 metro a gente usa bem por aí. Daí, dá uma olhada. É uma coisa bem minha. Não, vamos, desculpa, eu me embananei um pouquinho. Assim, eu falei, né, sobre a altura da mesa. E imagina, de nada, qualquer pergunta pode perguntar. Eu falei já sobre a altura da mesa e daí queria falar sobre uma outra parte também que eu acho muito importante, e essa é uma coisa que me falta aqui no momento, que é ter o espaço. E espaço que, assim, que a gente não tem armário suficiente para colocar as coisas e tal, daí também é uma cozinha bem pequenininha, especialmente a pia, assim, e daí para lavar a louça, para cortar, para preparar a comida, é muito pouco espaço, e isso acho bem difícil, assim, isso me incomoda de certa forma. Mas, assim, claro que funciona, dá, né, não tem problema, mas melhor é ter um pouco de espaço. E se conseguir abrir espaço, às vezes precisa organizar melhor, às vezes não tem muito jeito, que nem aqui no momento que tem tipo as coisas que a gente precisa para mudar, né? Então tem bastante coisa errada, daí não tem como. Mas se tiver, vale a pena realmente separar um dia, ou às vezes precisa 2, ou umas horas, né? Para organizar bem a cozinha, que dá mais ânimo usar depois de novo, dá até uma alegria daí depois para usar. E tem um ponto aqui que eu acho muito importante também, e que eu falei que eu já vou falar um pouco mais sobre as coisas que me faltam um pouco, né? Estou começando já a ir para lá. Mas uma coisa que tenho aqui, que eu acho muito importante para cozinhar bem, são facas boas e bem afiadas. E isso também facilita muito cozinhar, cortar as coisas. E eu nem tenho muitas facas, eu uso quase a mesma faca para tudo. E por isso é muito importante ficar bem afiada. E na verdade uma faca que não é afiada é mais perigosa, porque você tem que aplicar mais força para cortar, e se escapa é pior. E uma faca afiada, ela vai bem lá onde você quer que corte. Como é o estado das facas ali nas suas casas? Estão todas bem afiadas? Aqui tá mais ou menos. Aquela que sempre usa, ela sempre é afiada, mas as outras vezes fica um tempo sem afiar, né? Daí já complica. Mas tem um afiador aqui, isso também é uma coisa que vale a pena, tem vários tipos. Eu uso aqui um que tem tipo uma parte que é... acho que deve ser cerâmica, assim. Não sei se, assim, me lembra uma lixa, né? Mas é uma roda, e você passa pela roda. E daí tem uma segunda parte que é cerâmica,
que tipo assim, né? Você passa a faca bem fácil, simples. Tem aquelas pedras também para passar, daí funciona também, mas vale a pena ter. Agora eu vou falar um pouco sobre as coisas que estou sentindo falta. Eu já falei que tem pouco espaço aqui, tá tudo meio baixo também. A parte que não foi colocado aqui para mim para fazer pão, né? Porque tem uma mesa que também é super improvisada, mas deu bem, ela tá bem estável, fixada na parede e tem umas pernas que só colocamos tipo uns canos de plástico embaixo para aumentar bastante mesmo e funciona, dá, né? Quando você precisa, você acha um jeito. Mas assim, a parte da cozinha em si é tudo baixinho, mas assim, bem pequenininho. E como eu falei, é uma casa simples, né? Então é isso que se espera e a gente se vira também. O que falta ali também é um espaço bom para frutas e legumes que estão aqui, no nosso caso, estão na mesa da sala, assim, junto com várias outras coisas. Essa coisa, né, quando é temporário, é difícil manter uma organização boa. Eu me julgo bastante organizado, então isso é uma coisa que me incomoda um pouco, depende de pessoa em pessoa. Tem uns que não incomoda tanto, mas de certa forma eu vejo cozinhar e, assim, claro, fazer pão é um trabalho, né? E para fazer um trabalho, a gente precisa mais organização para fazer um trabalho bem feito, para deixar as coisas fluir também, né? Para não sempre precisar colocar uma coisa em outro lugar, para ter espaço para fazer alguma coisa e tal. Mas no momento difícil, eu gostaria muito de ter uma prateleira para colocar livros com receitas pertinho dentro da cozinha. Não tem no momento, acho que na cozinha nova vai dar. Isso é bom, né? Daí se precisa alguma inspiração, que a gente faz bastante as mesmas comidas que já saem assim, né? Mas eu gosto de fazer uma comida diferente de vez em quando, daí é bom se você pegar lá, dá uma olhada e pronto. Um sonho que tenho seria um forno melhor para fazer pão. Aqui o meu funciona, assim, mas para fazer os pães grandes eu uso a panela de ferro geralmente, porque o meu forno não tem função de vapor. E daí para fazer pãezinhos ou os pretzels que eu gosto de fazer, é complicado fazer nesse forno. O pretzel até vai porque não precisa de vapor, foi um mau exemplo, mas assim, tipo pão francês, esse tipo de coisa, precisa de vapor, né, para dar aquele saldo bom no forno, para dar aquela aparência boa, baguete também. Então, esses tipos é difícil conseguir um bom resultado com um forno elétrico doméstico. Tem alguns truques e às vezes sai bem, tá bem, mas é meio, eu acho difícil repetir isso. O que mais tem aqui? Bom, eu acho que das coisas que sinto falta e que mais gosto é basicamente isso. Eu vou falar mais uma vez, eu falei no começo, eu vi que entraram várias pessoas aqui agora. Se você estiver afim de falar um pouco comigo sobre esse tema, sobre a sua cozinha, o que você gosta, quais equipamentos você usa bastante e que você talvez ache que as outras pessoas não conhecem ou não é muito comum, mas você recomendaria. Você pode entrar aqui comigo se você quiser, só apertar ali embaixo no símbolo da câmera e a gente pode trocar uma ideia, tá? Só para vocês sabem que essa é a ideia aqui, na verdade. Agora só estou eu falando de novo, mas faz parte, né? A Vera pergunta, criar vapor como no forno caseiro? Não entendi direito a pergunta. É que tem como criar vapor no forno, só que o meu forno que tenho aqui, ele tem um buraco atrás, assim, uma abertura, né, onde sai, e daí sai todo o vapor. Mesmo quando você faz os diferentes jeitos de fazer um vapor lá dentro, até
mandei fabricar uma coisa específica para fazer vapor, mas não funciona muito bem, assim. Eu também já tentei colocar um papel alumínio lá nesse buraquinho, mas ele não veda, assim, como bastante vapor ali, até faz uma certa pressão, ele simplesmente sai e ele não faz esse efeito nos pãezinhos. Como eu falei, tem alguns jeitos como conseguir pelo menos um resultado um pouco melhor, né? Às vezes eu faço numa forma maior e tampo essa com papel alumínio. Dá, mas também não é aquela coisa assim controlada, né? Isso falta um pouco. Se eu gostaria muito de poder fazer assim do mesmo jeito e sair o pão do mesmo jeito cada vez que faço. Foi respondido a pergunta, sim, Vera, de como criar o valor no forno caseiro. É que eu não expliquei bem, né, como eu faço. Assim, o jeito que eu fiz tipo, você pode usar você pode usar, por exemplo, uma forma de pão, colocar lá uns parafusos ou alguma coisa pesada de metal, de preferência inox, e você esquenta junto isso aí, sem água ainda, e daí água quente numa seringa, e daí pode colocar o pão, daí você joga com a seringa naquele conjunto, fecha rapidamente, daí vai dar todo o vapor, né? E assim você consegue criar um pouco de vapor. E assim, se você coloca simplesmente uma forma com água junto, não é muito vapor, não é aquele efeito que um forno profissional de padaria tem, assim, porque tem que ter tem que ter muito vapor de uma vez para criar realmente uma atmosfera de vapor lá dentro. Que outro jeito? É que isso é realmente tem vários jeitos, e no meu caso o problema é manter o vapor dentro do forno. Se você tem um forno, tipo aqueles de embutir, geralmente fecham bem, daí funciona, daí realmente você consegue manter esse vapor lá dentro. Do jeito como eu expliquei, isso é importante fazer rapidinho e se afastar, fechar, para não se queimar, né? Tem um certo risco fazer assim, mas é isso aí. O Paulo, oi Paulo, boa noite, aliás, fala que como ele faz, ele coloca 2 pedras de gelo dentro da panela de ferro quente. Funciona bom para você, Paulo? Eu nunca fiz. Eu só fico pensando que com o gelo você até tira, né, a temperatura da panela, de certa forma. Que a gente quer, né, no começo da, da cocção, a gente quer aquele calor forte, assim. Mas se funciona, tudo bem. Como eu falei, eu nunca fiz, então não posso falar da minha própria experiência. Daí é mais interessante você falar da sua. No forno de tijolos a lenha, posso aspergir a água com um borrifador. Pode, deixa eu ver, tijolos... Como é o fundo do seu forno? Eu admito que nunca fiz num forno assim, mas eu já vi vários vídeos. Geralmente se usa um pano, assim se faz o seu fogo, né? E daí afasta um pouco a coisa, a brasa, deixa isso no lado. E daí passa tipo um pano bem úmido, molhado na verdade, e tipo, geralmente numa pá assim, como é aquela coisa, um cabo, e daí passa lá dentro, isso limpa um pouco e deixa já uma atmosfera de vapor lá dentro. Isso é o jeito como eu conheço, do jeito como eu vi, né, as pessoas fazerem. Eu asso meus pães numa panela de inox, eu não tenho panela de ferro. E funciona até tem aquele saco de assar, né, que usa bastante para costela, essas carnes mais duras, ou até para frango também. Funciona também. O importante é ter
o vapor lá dentro. E esse é o efeito da panela de ferro também, né? Se um outro material funciona, o ferro é bom porque ele tem uma boa capacidade de manter o calor e também uma boa capacidade de deixar o calor passar, o calor de fora, né, do forno para dentro da panela. Lastro de tijolos. Então, eu acho que o jeito como eu falei funciona, tá? Ah, mas assim, como eu não sou esperto em lastro de tijolos, também não quero falar uma coisa que talvez quebre ali as suas pedras. Mas esse, como eu falei, é o jeito como eu vi, tá? Pode ser que como choque térmico, se você bota lá uma que falei, um pano, né? Um pano molhado, pode dar um choque térmico, mas eu acho que esses tijolos são feitos para aguentar isso também. Mas tem que verificar daí talvez com quem fabricou o forno, né? Bom, tá construindo um forno turbo com resistência baixa. Geralmente as resistências e ventoinhas são atrás. Entendi. Daí vai via o fluxo de ar por baixo, isso. Daí essa parte de passar vai ficar mais difícil, né? Porque passar em cima do ventilador lá não vai rolar. Como você falou, você pode fazer assim com borrifador, só que é pouca quantidade também. Geralmente a gente precisa realmente muito vapor. Assim, né? E é por isso também que eu também queria um forno melhor, só que todos nós sabemos, né? Um forno bom custa caro. E tem que valer a pena, é que eu não tenho produção de pães, o meu canal é para ensinar para quem faz em casa, assim. Eu não vendo meus pães por enquanto, até estou com vontade, assim, mas enquanto eu não decido fazer isso, eu acho que não vale para mim ter um forno super top, assim. Daí seria meu dinheiro demais para uma coisa que não é usado do jeito certo. Mas sim, tem umas opções um pouco menores também, né? Eu não sei os preços, vou dar uma olhada, porque eu tô querendo melhorar os meus resultados de qualquer forma. O terceiro ponto que eu quero falar ainda são coisas que eu pessoalmente não acho úteis e talvez você concorde comigo, talvez você já viu algumas dessas coisas também, dessas paradas que é para facilitar a nossa vida, mas eu acho no final das contas não é bem isso que acontece. Falando isso, eu penso, por exemplo, sabem, aquelas tesouras, que são várias tesouras junto para cortar ervas. Não sei se você já tinha visto isso. Isso eu acho assim, na hora de cortar, beleza, você faz uma corte e tem ali as suas ervas cortado em pedaços pequenos, mas aí depois você tem que limpar aquele troço, né? Eu acho que isso meio geral, de modo geral, esses utensílios que são feitos para uma coisa muito específica e daí muito estrambólica, eu acho que não vale muito a pena, especialmente as coisas de cortar rapidamente. Minha opinião, né? Eu prefiro muito usar uma faca, porque a faca corta tudo, você consegue cortar grosso, consegue cortar fino, super fino, assim, claro que tem ralador, né, daí já é um pouco diferente, mas ali já começa, você rala, já é meio chatinho para limpar, né, aquele bagulhão ali. Isso é uma coisa realmente eu acho dá para usar uma faca para muitas coisas, e uma outra coisa que até tinha já na nossa casa é aquela coisa, nem sei como chamar, mas é para fazer os hambúrgueres, você coloca lá só a carne moída e a perna, né, tipo dois lados, daí sai o seu hamburguinho. Mas daí também para limpar esse troço é meio não vale não é aquela vantagem. Eu prefiro fazer na mão rapidinho e pronto. Mas tem essas coisas, né? Assim, tem vários
eu assim chama de gadgets, né, equipamentos da cozinha que acho meio necessário. Tem algum desses equipamentos que você já viu que poderia compartilhar aqui? Eu acho curioso essa parte. Acabou a minha água aqui. Bom, se alguém vê esse vídeo depois, gravado, pode também deixar o seu comentário aqui embaixo desses equipamentos que o mundo não precisava. E vocês sabem, né? Aqui é meio obrigatório de falar. Se vocês gostaram até aqui, deixem um like, por favor, nessa live. E me sigam também, caso você não me segue ainda. E estamos chegando no final já, na verdade. Eu falei que eu queria um forno melhor, só também quero deixar aqui uma dica. Talvez alguém que vê esse vídeo está procurando um forno doméstico para fazer pão ou qualquer coisa. Eu vou deixar na descrição dessa live depois um link para um vídeo que fiz bastante tempo atrás, já acho que uns 3 anos, 2, 3 anos. Fiz um unboxing do meu forno e hoje, depois de todo esse tempo usando ele, eu posso dizer que é um forno bom. É bem simples, mas por isso ele é bem em conta também. Acho que na época custava R$600. É um forno de mesa da marca Fisher. Não estou pago para falar isso aqui, tá? E ele é bom, assim, ele faz o seu trabalho bem feito. Para pão não é a melhor opção, mas ele funciona bem também. Então, se você fica interessado, dê uma olhada naquele vídeo que falei, que vou deixar no link aqui abaixo. E tem alguma pergunta ainda, gente, aqui sobre o tema? Ou alguém quer acrescentar alguma coisa sobre essa parte da cozinha que vocês gostam, que vocês não têm, que vocês gostariam de ter? Perguntando assim, né? Que vocês sentem falta? Me falem aqui. E o que vocês acham desnecessário? Falamos tudo. Bom, gente, então vamos chegando agora aí. O forno doméstico já não atende a demanda, entendi. É bem isso, como eu falei, né? Aquele aqui que eu acabei de falar do vídeo, ele é realmente para uso doméstico. Se você quer vender o seu pão, fazer quantidades maiores, não vai aguentar o trampo também. Ou tipo, vai demorar muito, vai demorar demais. Se você vende, você precisa de um forno que cabe bastante coisa de vez, que assa bem, e daí é por aí. Maceira é necessário? Bom, depende muito do jeito como você faz a sua massa, né? Tem opções, receitas boas, inclusive, que você não precisa sovar, que você pode fazer só com as dobras. Isto é, tipo, jogando, né? Imagino que você sabe que é dobra. Se não, me fale, vou explicar, mas assim, você não precisa amassar de forma obrigatória. Depende aí quantos pães que você quer oferecer, né? Se você quer ter uma gama mais ampla de produtos, daí provavelmente vai precisar uma maceira. Se você quer se manter em umas coisas mais eu falo isso de verdade, assim, não é. Eu começaria assim também, se eu fizesse o meu pão para vender, eu começaria com esse tipo de receita que você consegue fazer assim, soba, e dá para fazer até a mesma massa, e dessa mesma massa dá para fazer tipo diferentes pães também, diferentes formatos, com sementes, com diferentes. Você pode adaptar um pouquinho também, mas mesmo com a mesma massa você consegue fazer vários tipos de pão. Ter pãezinhos, dá para fazer, né? Muda bastante daí. Que 15 quilos com dobras, funciona, né? Então, é isso que eu falei. Se você quer aumentar
Bom, com dobras funciona, né? Você não precisa amassar por enquanto, mas se você consegue vender e chegar a separar um pouco de dinheiro para poder comprar em algum momento, com certeza é interessante, né? Uma padaria geralmente tem uma batedeira, uma amassadeira. Então, é uma coisa de colocar como objetivo interessante. Eu já pensei bastante sobre isso também. Uh, eu não sei como tá andando, quais quantidades você faz ou vende, né? Mas com o tempo você consegue chegar lá também. E dependendo se daí vai ter precisar mais quantidade, vai custar um pouco mais caro, né? Mas você consegue produzir mais também. Então, tem que fazer as contas para ver se vale a pena para você. Seria assim a minha abordagem, basicamente. Imagino também que é cansativo, né? 15 quilos com dobras não é assim, fazendo só aquela coisa na tigela. Você tem que pegar e é um braçal mesmo o negócio. Então, e se isso consome bastante tempo, você precisa ficar lá também. Pode ser interessante também a batedeira. Porque daí você coloca a sua massa lá, deixa ela sovar, bater nesse tempo e você consegue fazer outras coisas nesse tempo, né? Fazer outra massa já, ou limpar as coisas que também precisa fazer, né? Que não é só a parte boa que a gente precisa fazer a fazer pão. São os meus pensamentos sobre a batedeira. Bom. Mais alguma pergunta, gente? Se não, eu vou encerrar aqui. Fermentação em bloco. Posso falar assim? Tem alguma pergunta específica? Que a fermentação em si acontece a mesma coisa na massa, né? Do que fazer a fermentação do pão. Aqui, de nada, Pauta 5. Assim, banetons, você tem que ver, né? Se você faz assim. Vamos falar sobre isso depois, tá? Vou mandar um oi no direct. Aqui, bloco, depois as dobras. É que as dobras eu costumo fazer durante a fermentação também, né? Geralmente já acontece ali a fermentação e a gente faz as dobras. É que eu tô perguntando assim, se você tem uma pergunta específica, porque se eu falo sobre a fermentação de modo geral, é um tema muito amplo, tem muito para falar sobre fermentação, por isso seria bom deixar um pouco mais específica a pergunta. É mais por isso, tá? Senão eu fico mais meia hora aqui falando sobre fermentação. Mas assim, fermentação em geral, se você tem perguntas, eu posso deixar também a dica no meu canal de YouTube. Eu falo, tem aqui também no Instagram, mas no YouTube é mais fácil de procurar. Se você entra lá no meu canal, que é o Padeiro Alemão também, lá você consegue procurar fermentação. Tem bastante informação lá sobre fermentação, explicando o que acontece na massa, em qual etapa fazer, como assim afeta o resultado final, né? E a massa. Então, vale a pena dar uma olhada lá. Eu acho que falando muito sobre fermentação agora aqui seria um pouco fora da caixa, não combina tanto com o tema dessa live, tá? Mas agradeço pela pergunta. E espero que você encontre uma resposta lá no lugar onde falei. Bom. Gente, eu acho que para hoje vamos encerrar. Eu agradeço muito pela participação de vocês. Sempre bom conversar, trocar ideia, tirar dúvidas também. Como eu falo, assim, não é sempre só aqui que eu quero dar as coisas, né? Para mim é interessante também falar com vocês e aprender junto. Muitas vezes também explicar alguma coisa ajuda a gente para entender melhor também, né? Por isso
é muito válido. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu desejo uma boa noite a todos vocês. E vejo vocês na próxima live. Provavelmente quinta-feira de novo. Geralmente esse é o dia que faço. De modo geral, eu aviso antes nos meus stories. Então, se você gostou, se você quer participar na próxima, fique de olho e vejo você na próxima live. E ou nos stories aqui no meu canal. Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.